Olá pessoal do Minuto da Ordenha, meu nome é Fabiano, sou do Rede Shop Rural, uma das maiores distribuidoras de peças de ordenha do país. Uma dúvida frequente que chega aqui para mim é teteira, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teteira, entender quais modelos servem para quais capas de teteira, o que quer dizer a numeração da teteira, desde bucal, desde anel e desde entrada, tá bom? Nos acompanha aqui que vamos trazer algumas informações legais. Então vamos lá pessoal, nós vamos falar de um assunto bem amplo que é a teteira. Só para vocês terem uma ideia, esse painel aqui atrás de mim, ele tem diversos modelos de teteira, que cada modelo é adequado a um fabricante e a um tipo de coletor e a uma capa de teteira. E isso vira sempre uma confusão lá na agropecuária, que modelo é o certo, qual a bitola correta, qual o tempo de uso. Então, para poder clarear um pouquinho mais, a gente vai falar hoje de uma das marcas que a gente distribui, que é a Inabor. A Inabor é uma marca brasileira, no meu ponto de vista, ela é a melhor teteira brasileira, isso vai gerar polêmica provavelmente, mas ela é a melhor teteira hoje do mercado. Ela se iguala às importadas e tem gente que chega para mim, não, mas eu prefiro importado, mas não me dá um argumento sólido. Eu gosto da teteira Inabor porque ela tem flexibilidade, ela tem durabilidade, ela tem modelos diferentes e ela tem um custo-benefício para mim que, mediante as importadas, é inalcançável. Então eu sou muito fã dessa teteira. E tem outra, é nacional, né? Prata da casa. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre bocal de entrada, a ponteira de entrada, tamanho de ponteira de entrada, comprimento de câmera, bocal da teteira e tamanho do anel. Pronto, aí já são 4 informações que, se a pessoa ela ter na cabeça mais ou menos o funcionamento dessas 4 informações, ele chega muito próximo da teteira ideal para cada coletor e para cada capa de teteira, tá bem? Vamos falar primeiro sobre o bocal de entrada. Os bocais a ponteira de entrada. As ponteiras mais vendidas hoje é 8,5, 9,5 e 11 milímetros, 10,5 e 11 milímetros. O que isso quer dizer na prática, tá vendo? O que isso muda na hora de usar a teteira? Trouxe aqui 2 coletorzinhos, esse aqui para quem é das antigas, das ordenhas, vai conhecer. Esse aqui é um Westfalia antigo, ele tem aquele elemento em cruz dentro. Então esse é um conjunto que mandou no mercado por muitos anos, mas é um conjunto que saiu de moda. Mas aqui, se nós pegar o bico desse conjunto, ele tem 10 milímetros, aqui, 10 milímetros. Ele usava uma teteira Westfalia, tanto faz a curta ou a longa, ele usava essa teteira. Então, para quem conhece, ele usa uma teteira Westfalia curta, um exemplo, que daí vai o tubo curto, vai o visor e vai a teteira curta. A entrada desse visor, a entrada desse bico aqui, ele é 8,5, ele é feito para esse coletor de 10,5 milímetros. Ou seja, o bico ele pode ceder até 1,5 mm, 2 milímetros. Então, se tu pegar uma teteira 8,5, tu pode colocar num conjunto com a entrada de 10,5. Ele não vai rasgar. Agora tu pegar uma teteira, que nem aqui eu trouxe uma 2 anéis, 8,5 um exemplo. Aqui, perdão. Essa aqui, uma 2 anéis 8,5. Essa aqui, se tu pegar ela e colocar nesse conjunto ou num semelhante, num coletor que tenha até 10,5 de entrada, ela vai de boa. Vai funcionar muito bem. Agora, se nós pegarmos um coletor mais moderno, que esse aqui vai uma Westfalia longa ou vai uma Fast Flow, né? Se tu pegar esse coletor e colocar uma West longa, um exemplo, com entrada de 8,5 nele, vamos ver quanto que ele tem. Ele tem 12,7. Ela vai rasgar, ela vai funcionar um período, mas vai rasgar, principalmente quando o cara fizer a dobra do coletor, ela vai rasgar porque é muita pressão para o bico. Então o ideal para esse coletor seria uma teteira 9,5, 10,5 ou até uma 11. Daria a entrada perfeita aqui.
Então essa variação aqui ela vai contar somente para a entrada do coletor que nós estiver usando, para a entrada que estiver em questão. Então, exemplo, a Eurolate tem um coletor com 13,5 milímetros de entrada, então já é uma teteira de alta vazão. Ela depende de uma entrada específica no coletor Eurolate. Não dá para botar uma teteira 8,5 no coletor Eurolate, um exemplo. Tu vai usar um periodinho e ela vai rasgar o bucal, tá bom? Então essa medida, então recapitulando, ela serve somente para indicar qual coletor que ela é capacitada de ser usado. Outra coisa, um anel, dois anéis, anel oval, meu Deus, isso aí nós ia precisar uns 2 dias só para falar sobre isso, porque é muita coisa. Vamos falar sobre as básicas, um anéis e 2 anéis, que aí nós vamos resumir 70% das teteiras a 80% pelo menos. Daí outro vídeo eu vou fazer só sobre a West curtas, que vai visor, Sulinox, Bosio, as que vai visor eu vou falar especificamente, fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? 2 anéis. Qual que é a diferença básica de uma teteira 2 anéis e 1 anel? 2 anéis. Os 2 anéis são iguais. Por que você faz 2 anéis, Fabiano? É para quando a teteira estiver esgaçada e puxar, esticar ela e ela ganhar mais uma sobrevida? Não. Embora isso seja feito também, a gente que diz que faz diferença, mas ela não foi desenvolvida para isso. A 2 anéis foi feita para, se tinha capa de teteira 145 mm e 155 mm, o que é isso? É uma capa de teteira que tem 145 mm de comprimento, a câmera de pulsação, e outra que tem 155 mm de comprimento. Ambas são com entrada 17 mm aqui. Mas qual que é a teteira usada certa aqui? Pode ser a 2 anéis. Só que quando tu pega uma capa de 145 mm, você estoura até o primeiro anel. E quando você pega o primeiro de baixo para cima, tá? E quando você pega uma capa de 155 mm, que é uma capa mais longa, você traz até o segundo anel ou o primeiro de cima para baixo. Então, a capa comprida ela serve para te usar no primeiro anel e essa teteira não ficar muito esticada. O que acontece? Se você botar numa capa de 145 e puxar somente um anel, vocês concordam que a teteira ela não vai ganhar toda a sua eficiência, ela vai ficar comprimida lá dentro. Ou vice-versa, se você pegar uma capa de 150 mm, 155 mm de comprimento e puxar os 2 anéis para fora, o que você vai fazer? Você vai fazer uma sobretensão na borracha, também tu não vai ter uma massagem eficiente. Então a 2 anéis ela veio basicamente para isso, para atender os 2 modelos de capa, não tem nada a ver com o tempo de uso tu estourar o segundo anel. Basicamente isso, embora eu tenho relatos de pessoas que falam que puxando se usa o primeiro anel e quando ela estiver gasta, tu dá uma puxada e ela ganha uma sobrevida. Existem trabalhos científicos sobre isso e nós vamos trazer o pessoal da Enamora aqui uma hora para nós falar, eles já disseram que vão vir aqui e eles vão clarear esse assunto para vocês, tá bem? Vamos para o segundo item, muito conversado. Então nós já falamos também sobre o comprimento de câmera, aqui eu já matei. Comprimento de câmera é uma coisa que a gente tem que levar em questão. Quanto que é o comprimento de câmera dessa teteira em questão, dessa capa que nós temos lá, que o cliente apareceu na agropecuária querendo uma teteira? O comprimento de câmera é fundamental, olha aqui, ó. Aqui medindo, o primeiro anel deu 147, da boca da parte externa, mas da parte interna daria 145, que é para essa capa aqui. Agora o cara apareceu com uma capa 155, tu tem que ter uma teteira que ela tem o anel com 155, que é o caso dessa um anel aqui, ó. Ou de uma Bosio, um exemplo, uma teteira Bosio 155, então ela já precisa de uma teteira com a capa mais comprida, com o comprimento de câmera de pulsação mais comprido. Outra coisa que a gente fala, que me pergunto bastante, qual que é a diferença? 22, 24, 26 milímetros, a boca. Isso também é um assunto que eu vou ter que fazer um vídeo especificamente falando sobre o bucal, tá? Ponta chata, ponta angular, almofadada, tem uma série de nomes que é dado. Eu vou falar sobre uma ponta chata aqui, tá? Que é a que eu tenho na mão aqui. Essa aqui é uma das que melhor se adequou ao rebanho brasileiro. Mas não quer dizer que as outras são melhores ou piores. Cada uma é desenvolvida para um modelo de rebanho.
O tamanho da câmara de pulsação aqui, isso é importante. Da câmara de pulsação não, perdão, do bucal. O tamanho do bucal é importante porque se tu pegar uma Girolando, um exemplo, ela tem um teto muito grande. Então tu teria, o ideal seria uma teteira com o bucal grande. Por quê? Porque senão tu vai fazer um congestionamento de teto logo na entrada do teto, porque tu tem um bucal pequeno e tu vai trancar o canal do leite. Então tu teria que ter um bucal grande, é o indicado para uma Girolando, um exemplo. Agora, se tu tem uma Jersey, um tetinho pequenininho, não pode botar uma 26, 24 milímetros ali, que vamos ver quanto é que é essa que eu tenho na mão. Essa aqui é uma 24. Mas tu vai botar uma 26, um exemplo, vai ficar caindo, não vai puxar ar aqui, não vai dar uma ordenha de qualidade. Então isso é indicado, esses parâmetros são indicados para padrão de gado. Isso tu vai descobrir uma vez, do gado ali vai ser sempre aquele mesmo modelo de teteira, tá? Então levando em consideração é isso aqui, que nós temos que levar em consideração bucal, isso aqui vai dar preferência do cliente, essa informação ele te dá. As que você vai tirar é comprimento de câmera de pulsação, para saber se ela é 1, se ela é 145, 155, qual a câmera de pulsação, tamanho do anel, falando especificamente de capa de teteira, tamanho do anel, qual que é a 17 milímetros, qual que eu uso, Fabiano? Uma 2 anéis 17 milímetros aqui, é 17 milímetros essa capa aqui, ó, 17,5. Essa aqui, ó, tu precisa usar uma teteira que tenha pelo menos 19 a 20 milímetros o anel. Por quê? Porque ela tem que fazer vedação. Se você botar uma capa de teteira onde você tem 21 milímetros o furo e botar uma com 21 milímetros, ela não vai vedar direito. Ela vai ter entrada de ar e vai comprometer a pulsação. Então, sempre no mínimo 2 milímetros maior a teteira. Se tu tem uma 17 milímetros aqui, tu vai ter que usar 19 milímetros, 20 milímetros sem problemas, tá? Ó, como eu tinha falado no tamanho das capas de teteira, olha aqui, ó, eu queria que vocês observassem isso aqui, ó. Isso aqui é uma teteira de 155 milímetros de comprimento, uma capa. Ela dá no primeiro anel. Aqui é uma de 145 milímetros, outro fabricante e outra indicação. Ela dá no segundo anel, ó. Então, para essa capa, nós usaríamos o primeiro anel. Para essa aqui, o segundo anel. Essa, basicamente, é a diferença dos dois anéis. Ela abrange duas capas de teteira diferentes. Tá bem, pessoal? E aqui nós vamos dar um zoom aqui em cima, ó. Aqui, ó, 8,5 essa aqui. 9,5, 10 milímetros essa aqui. E nós temos uma 11 milímetros também. Essa aqui é um tubo curto de leite da Westfalia, que também é 8,5. É feito para esse coletor aqui, ó. Então, basicamente, é essas medidas que vocês têm que cuidar, tá bom, pessoal? Espero que a gente tenha ajudado. Foi um vídeo bem curto e corrido, mas deixa a sua pergunta aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder. E lembrando vocês que a Rede Shop Rural é uma das maiores distribuidoras de peças de ordenha do país. Tudo que vocês precisarem, nós temos um espaço reservado para as revendas, tá, pessoal? Então, se você quer revender o nosso produto na tua cidade, faça contato com nós ou entre no site lá e se cadastre como revenda lá, que tem um preço exclusivo para revenda, tá bom? Um grande abraço, com Deus.